Olá, meu nome é Rodrigo Silva e vamos dar início a mais um Árvore Longeva. No programa de hoje, vamos falar um pouco como os médicos cuidam da própria saúde e como esse cuidado pode ter importantes repercussões no processo de envelhecimento. Acompanhe junto com a gente. Quando falamos de saúde dos médicos, a maioria das pesquisas na área vão dar um enfoque no burnout e no estresse profissional, no perfil de adoecimento mental dos médicos e no uso de substâncias. No entanto, ainda se fala e se pesquisa pouco de como os médicos cuidam da própria saúde e quais são as medidas preventivas e quais são as mudanças do estilo de vida que deveriam ser implementadas nos médicos. Mas ao contrário da crença popular, o médico não é imune às doenças mais prevalentes na população. O médico também adoece e por isso deve ter os mesmos cuidados das pessoas em forma geral. Cuidado com exercícios, alimentação adequada, uma boa higiene do sono, ou seja, eles deveriam fazer o que eles recomendam, ou pelo menos deveriam recomendar para os seus pacientes. No programa de hoje vamos tentar responder essa pergunta: como nós médicos estamos cuidando da nossa saúde? Quais são as medidas que nós estamos conseguindo fazer para ter uma melhor qualidade de vida? Para falar um pouco sobre isso, vamos convidar o médico geriatra e criador do canal Envelhecer com Saúde, Dr. Daniel Gomes. Então estamos aqui com o Daniel Gomes e vamos bater um pouquinho o papo sobre como os médicos estão cuidando da própria saúde. Daniel, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rodrigo. Prazer imenso estar aqui no Árvore Longeva. Daniel, eu queria começar a entrevista fazendo uma seguinte pergunta. Em se tratando da saúde dos médicos, em casa de ferreiro, espeto é de pau? Em casa de ferreiro, espeto de pau, ou talvez a gente pudesse dizer, Rodrigo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, é algo que a gente encontra, se depara com muita frequência quando a gente vê o médico como paciente, né? A gente brinca dizendo que o médico é o pior paciente, talvez você já deve ter ouvido essa expressão, Sim. né? Isso porque, frequentemente, o médico negligencia a própria saúde, né? Além dele ter hábitos de vida que vão de forma contrária ao que a gente orienta como boas práticas de prevenção de doenças, costumam negligenciar a própria saúde, não aderem a determinados tratamentos, não fazem exames com a frequência necessária que deveriam fazer, costumam se automedicar, então costumam, em geral, obviamente a gente não pode generalizar isso, mas muitos médicos não podemos dizer que são bons pacientes, porque realmente não aderem às práticas que nós recomendamos ou frequentemente negligenciam a sua própria saúde. Você falou uma coisa que é muito importante, né? Eu vejo com muita frequência, né, essa questão da automedicação, né? Então é muito comum chegar para mim alguns pacientes que fazem automedicação e estão usando psicofármacos, antidepressivos, ansiolíticos, benzodiazepínicos em excesso. Na tua prática é uma coisa que você observa muito, a questão da automedicação e também, às vezes, dos médicos, eles fazerem consultas informais com outros médicos, não fazerem um tratamento regular e chegam para você com esse tipo de automedicação e autocuidado, às vezes incorreto? Isso, observo isso também com muita frequência, Rodrigo. Algumas especialidades, principalmente, especificamente, costumam ter essa característica de fazer mais a automedicação, já chegam para a gente dizendo que faz tal e tal medicação e muitas vezes se mostram um pouco resistentes a mudarem essa prática, a mudarem a medicação, usam a medicação em doses incorretas ou numa frequência, numa posologia incorreta. A gente vê isso com muita frequência também. É uma característica que a gente costuma observar. E nessa tua prática clínica, Daniel, você percebe que o médico idoso é mais resistente a estar se cuidando? Um exemplo é estar com um cuidador ou estar com uma pessoa que vai estar precisando dar um cuidado mais intensivo? Em relação aos médicos que são pacientes, eu diria que boa parte dos meus pacientes, particularmente, ainda são ativos, né? Ainda atuam profissionalmente e algumas barreiras obstáculos que a gente costuma identificar é que o médico normalmente tem uma jornada de trabalho longa, então costuma trazer a desculpa de que não tem muito tempo para fazer exames,
para praticar atividade física, para se alimentar de forma adequada, para cuidar de si. Então, a falta de tempo é um grande obstáculo também. Outra característica de médicos com pacientes, que a gente observa isso, uma característica de muitos médicos, é a privação de sono, né? Por jornadas de trabalho, dando plantões, acabam negligenciando a importância do sono, dormem mal, dormem pouco, dormem em plantões. A gente observa, a gente sabe, né, que isso traz um impacto muito negativo à saúde e à longevidade. Daniel, recentemente saiu um estudo nas redes sociais que repercutiu muito nos grupos de médicos. Esse estudo falava sobre a mortalidade de médicos e trazia alguns dados alarmantes, como por exemplo que as mulheres médicas morreriam 10 anos antes dos homens. Em relação a esse tema, Daniel, o que é que esse estudo e outros estudos nos dizem a respeito? Rodrigo, eu também recebi esse estudo que você citou. Sem dúvida alguma, esse dado foi muito alarmante, uma expectativa de vida muito inferior à população em geral. Mas quais são as possíveis razões para isso, né? O que é que a gente poderia levantar de hipóteses, de possibilidades? Primeiro, o médico, devido à sua longa jornada de trabalho, tende a ter um estilo de vida mais sedentário, né? Ter menos tempo para a prática regular de atividade física. Além disso, tende a negligenciar a alimentação, né? É frequente eu perceber colegas médicos queimando, digamos assim, algumas refeições, passando o dia todo sem se alimentar, se alimentando de forma inadequada. Além disso, privação de sono. A gente sabe, existem inúmeros estudos na literatura que mostram que privação de sono, horas reduzidas de sono, estão associados a aumento de mortalidade, aumento de desfechos cardiovasculares. Além disso, como eu citei no início, é comum o médico negligenciar a sua própria saúde, não fazer regularmente exames preventivos, exames de rastreio, não avaliar adequadamente, por exemplo, seus níveis de colesterol, sua glicemia, não aferir regularmente sua própria pressão. Então, essas características frequentes entre os médicos talvez respondam o porquê desse número tão impactante. E aí, falando um pouco disso, recentemente, há poucos meses, há 2 meses, saiu um estudo bem interessante na Stroke, mostrando um dado, foi um estudo de base populacional na França, e que não foi especificamente com médicos, mas o que esse estudo mostrou? Mostrou que indivíduos que tinham uma jornada longa de trabalho, e o que eles classificaram como jornada longa de trabalho? Trabalhar mais do que 10 horas por dia em 50 dias do ano. Eu acho que isso aí facilmente praticamente a gente vê. Todos os médicos se enquadrariam nessa categoria. E aí mostrou que quem tinha essa longa jornada de trabalho tinha um risco, teve um risco cerca de 30% maior de apresentar um AVC. E mais impactante ainda, se esse estilo de jornada de trabalho prolongada perdurava por mais de 10 anos, esse risco chegava a quase 45%, ou seja, 45% maior o risco de AVC. Então talvez isso responda para a gente o porquê desse estudo que você citou ter identificado uma expectativa de vida tão abaixo nas médicas como foi evidenciado, né? E nesse estudo que você falou, Daniel, era independente do quanto as pessoas tinham exercícios físicos regulares fora da jornada de trabalho. Independente da atividade física. Rodrigo, em um outro estudo interessante para a gente citar aqui, foi um estudo feito na Austrália alguns anos atrás, que envolveu mais de 200 mil pessoas. Aí, novamente, não foi apenas com médicos, mas que mostrou que o tempo em que a gente permanece sentado parece também aumentar a mortalidade. Nesse estudo, quem permanecia mais do que 11 horas sentado ao longo do dia, se comparado àqueles que permaneciam menos de 4 horas, teve uma mortalidade 40% maior ao final do estudo. E a gente sabe que muitos médicos chegam de manhã cedo para trabalhar no consultório, passam o dia todo ali sentado, gastam uma boa parte do tempo sentado, e isso também parece aumentar o risco de morte e de outros desfechos cardiovasculares. Já comecei a ficar preocupado, né? Estou aqui pensando como é que eu vou fazer entre um paciente e outro. Acho que vou subir uma escada. É bom entre um paciente e outro, sem procurar se levantar. Exercitar um pouquinho. Já comecei a ficar preocupado com isso. É algo para a gente pensar e refletir, sem dúvida. Ô, Daniel, você percebe na tua prática clínica
que o médico que cuida da sua saúde, ele vai conseguir cuidar melhor da saúde do paciente. Isso, Rodrigo. Inclusive tem vários estudos na literatura que já colocam isso. Aquele médico que adota boas práticas, tem um estilo de vida saudável, ele tem uma maior chance de ter bons argumentos e orientar bem seus pacientes sobre boas práticas de saúde. Inclusive, não só aumenta a chance dele promover, dele dialogar sobre boas práticas de saúde, como esse diálogo parece ser mais efetivo. O médico que pratica atividade física, que tem um estilo de vida saudável, ele serve como um exemplo para o paciente e a efetividade de suas recomendações parecem também serem maiores. Daniel, e baseado em tudo isso que a gente falou, quais são as principais medidas preventivas que você recomendaria, não somente para os médicos idosos, mas para aqueles médicos jovens que estão se preocupando com envelhecimento saudável e bem-sucedido? Primeiro de tudo, comece a pensar no seu envelhecimento desde cedo, né, Rodrigo? Perfeito. É importante a ideia de a gente poupar saúde para os anos que virão. Então é importante a gente pensar no nosso envelhecimento, não quando a gente já é idoso, mas a gente deve pensar no nosso envelhecimento quando a gente é jovem. É um momento no qual as medidas que a gente implementa vão trazer grandes efeitos a longo prazo, né? Então, obviamente, não existe, Rodrigo, uma receita de bolo, mas ingredientes fundamentais para o envelhecimento bem-sucedido são um estilo de vida saudável, com boas práticas alimentares, atividade física regularmente, controlar, lidar melhor com o estresse, né? Ter cuidado com sua saúde mental, sem dúvida alguma são importantes fatores que vão contribuir para um bom envelhecimento. E sempre estar se preocupando em checar sua saúde, fazer seu check-up rotineiramente, avaliar se você tem alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, dislipidemia, controlar essas doenças, dormir bem, né? A gente não pode esquecer de falar isso, dormir bem é algo que é muito infrequente entre os médicos, né? Dormir bem. Então, se seguir isso direitinho, a chance, obviamente, de você envelhecer bem, envelhecer com saúde, chegar à terceira idade ativo profissionalmente, ter uma boa capacidade cognitiva e funcional, essas chances aumentam se você seguir, se você colocar esses ingredientes em sua vida. Rodrigo, eu sempre uso em meu canal uma frase final que é: envelhecer com saúde é uma questão de escolha, né? E é sim, né? A gente sabe que obviamente existem alguns fatores genéticos, hereditários, que podem contribuir para a maior ou menor ocorrência de determinadas doenças, mas grande parte, o produto final do nosso envelhecimento está muito relacionado às nossas escolhas, né? Como eu citei agora há pouco, essas escolhas, esses ingredientes que a gente coloca na nossa vida vão ser os grandes responsáveis para a forma como a gente vai envelhecer, né? Daniel, só tenho a agradecer a sua participação no programa de hoje. Realmente foi muito enriquecedora e eu acho que vai trazer muitas mudanças para aqueles médicos conseguirem assistir até o final. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Rodrigo. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Forte abraço. Então, dessa forma, encerramos o programa de hoje. O que é que você achou da nossa entrevista e do tema que trouxemos hoje? Se você achou que é importante para você ou para outros colegas, compartilhe, curte e comenta o conteúdo nas redes sociais. No próximo programa, estaremos falando sobre um tema muito importante e muito sério, que é o suicídio entre médicos. Até lá!